E aí pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemler aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que requer muito cuidado, muita atenção de nós treinadores físicos, né? que são as lesões do joelho, mais especificamente do ligamento colateral anterior, os famosos LCA. Tá bom? Então você provavelmente já tem um amigo, alguém da família, alguém que você ficou sabendo, algum cliente seu que já teve uma lesão do LCA e fez uma cirurgia do LCA. Né? A gente sabe o tanto que a cirurgia ela é grave, né, porque você tem que fazer uma reconstrução ligamentar, e o tanto que a recuperação ela é penosa. Né? Então a pessoa quando rompe o LCA, ela vai ficar aí de 6 a 9 meses fora de atividades normais do dia a dia dela. Então isso é uma coisa que preocupa, porque nós treinadores temos que ter muito cuidado e ter muita atenção para o joelho dos nossos clientes. Bom, então antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria lembrar você de se inscrever no canal para que você possa receber vídeos novos sempre que eles forem lançados, né? E também de você curtir no joinha aqui embaixo ou aqui em cima, não sei onde você está vendo, depende, para que você possa me dizer se você está gostando do vídeo ou não, porque para mim é muito importante saber se você está gostando do tema que está sendo abordado aqui, tá joia? E por que eu vou falar para vocês sobre esse tema hoje? Importante. Porque semana passada eu recebi duas notícias que não são muito legais, né? Duas amigas minhas romperam o LCA, o ligamento colateral anterior. E interessante que foram duas amigas, né? Então duas mulheres, porque a lesão do LCA ela ocorre mais no gênero feminino, né? Apesar de você provavelmente ter amigos que romperam jogando bola, por exemplo, a lesão do LCA é mais comum em pessoas do gênero feminino. Então o gênero é uma coisa que influencia na lesão do ligamento colateral anterior. Então se você tem uma cliente mulher, você precisa tomar cuidado com essa lesão, porque o fator gênero influencia no risco de lesão do ligamento colateral anterior. Tá joia? Então essas duas amigas minhas, elas tiveram essa lesão por motivos diferentes. Uma lesionou porque sofreu uma queda e torceu o joelho, né? Então, um caso fortuito. E a outra lesionou durante um treinamento com o treinador dela. Né? Então, esse caso é um caso mais preocupante. Ela machucou fazendo polichinelo. Olha só, um exercício bem bobo, na verdade. Então, são dois casos diferentes de lesão, dois motivos diferentes, e que a gente vai tentar abordar aqui para poder esclarecer para vocês esse tema. Tá bom? Então, é importante saber que a lesão do ligamento colateral anterior, assim como toda lesão, ela acontece por quê? Porque existe uma sobrecarga tecidual que o tecido não pôde ou não tinha capacidade de suportar e absorver aquela sobrecarga sem que ocorresse algum tipo de consequência negativa. Tá bom? Então toda lesão, quando ela acontece porque aconteceu uma sobrecarga tecidual e o tecido não foi capaz de absorver a sobrecarga sem romper, ou seja, a força da sobrecarga foi maior do que a capacidade de absorção do tecido, tá joia? Então é importante saber que de 50% a 80% dos casos de lesão do ligamento colateral anterior acontecem por causas não traumáticas, ou seja, sozinhas, acontecem por movimentos feitos errados ou por acidentes sozinhos acontecendo. Não é ninguém que deu, por exemplo, você está jogando bola e deu um carrinho no joelho e aí o joelho estourou o ligamento. Tá? Então, normalmente acontece sozinho, normalmente acontece por causas não traumáticas, ou seja, por não contatos, digamos assim. Então, sem contato nenhum. Tá joia? É uma lesão que ela é multiplanar, ou seja, ela pode ocorrer nos 3 planos de movimento. Tá? Então, obviamente que existe uma tendência maior em ocorrer no plano sagital, tá? Mas ela pode ocorrer também em outros planos. Então, normalmente essa lesão ocorre por quê? Porque você tem uma rotação, uma adução do joelho mais uma flexão. E aí o ligamento colateral anterior rompe. Essa é a forma mais comum da lesão, mas não se resume só a isso. Tá? Como eu falei, ela acontece mais em pessoas do gênero feminino, então o gênero é um fator de risco, tá bom? Pessoas que têm sobrepeso também têm um risco maior de ter essa lesão, por ter uma sobrecarga excessiva em cima da articulação, tá bom? Pessoas do quadril muito largo, mulheres do quadril muito largo, elas têm normalmente o ângulo Q muito aumentado. E o ângulo Q aumentado favorece
o genovalgo. Lembra que quem tem valgo não cavalga, né? Lembra da faculdade, nunca vai esquecer disso na vida. Então quem tem valgo não cavalga. Então quanto maior o valgo, ou seja, quanto maior o joelho para dentro, maior a chance de ocorrer uma ligação, uma lesão do ligamento colateral anterior. Tá joia? Um outro fator de risco importante também é a baixa propriocepção, ou seja, a baixa percepção da posição do membro durante o movimento. Tá bom? Então, propriocepção é a capacidade de percepção corporal pelo sistema nervoso central durante o movimento. Então, quanto menor essa capacidade, também maior o risco de lesão do ligamento colateral anterior. Tá joia? Mulheres também têm um fator de risco aumentado por causa da liberação hormonal, né? Então as mulheres produzem o hormônio que favorece a frouxidão ligamentar. Isso porque, obviamente, como elas engravidam e têm bebês, isso faz com que o corpo produza um hormônio que aumente a frouxidão ligamentar para facilitar na hora do parto. Tá joia? E também outro fator de risco que influencia no LCA é a baixa mobilidade do quadril e a baixa mobilidade do tornozelo, porque é importante que a gente saiba que apesar do joelho, porque é importante que a gente saiba que o joelho faz parte de uma cadeia cinética, então as articulações elas influenciam umas sobre as outras. Então se você tem uma baixa mobilidade do tornozelo ou uma baixa mobilidade do quadril, você também vai favorecer o risco de acontecer a lesão do ligamento colateral anterior. Muito bem, então falando sobre as lesões das minhas duas amigas, né, uma lesão aconteceu por caso fortuito, por acidente, por torção, inclusive ela tinha ido uma festa, bebido mais do que deveria, e aí isso também favoreceu para a incidência da lesão. Joia? Então esse caso é um caso que, obviamente, quanto maior a prevenção, menor a chance de ocorrer, mas todo mundo está sujeito a isso, né, de acontecer uma lesão por acidente. Já o outro caso, da minha outra amiga que lesionou fazendo polichinelo, é um caso mais preocupante. Por quê? Porque o polichinelo, apesar de ser um exercício bobo, um exercício simples de fazer, ele causa algumas sobrecarga no joelho. Então, essa minha amiga que lesionou no polichinelo, ela tinha alguns fatores de risco associados, né? Então, o professor não levou em consideração isso. Então, você que é professor, tem que levar, você que é treinador, tem que levar em consideração esses fatores de risco. Então essa minha amiga, ela obviamente é mulher, então favorece isso, favorece o fato dela ter a frouxidão ligamentar por causa hormonal, né? Favorece ela ter o quadril muito largo, então isso aumenta o ângulo Q do quadril, e ela também estava com sobrepeso, que aumenta a sobrecarga tecidual e articular, tá bom? Então esses 4 fatores fizeram com que ela rompesse o ligamento colateral anterior no polichinelo. Mas é importante a gente saber que uma lesão do ligamento, quando acontece por essa causa, ela não acontece naquele momento, né? Então a lesão de um ligamento, se vocês já tiveram a oportunidade de ver um ligamento, o LCA ao vivo, é um ligamento bem denso, bem duro, bem forte, né? Então ele não rompe por fazer um polichinelo. Ao conversar com essa minha amiga, eu percebi que ela vinha tendo uma lesão, ela vinha se lesionando ao longo do tempo, né? Então o ligamento colateral anterior, quando ele rompe por esse motivo, ele vem sendo rompido ao longo do tempo, né? Então uma lesão normalmente quando ela não acontece naquele momento, ela acontece ao longo de um tempo e ela vai estourar em algum momento. Então no caso dela, por esses 4 fatores, né? Então, ser mulher, frouxidão ligamentar, hormonal, ângulo Q do quadril elevado e sobrepeso, fez com que ela, ao longo do programa de treino dela, que ela vinha fazendo salto, ela vinha fazendo corrida, ela vinha fazendo uma série de coisas, e sem a preparação e a prevenção de movimento correta, chegou uma hora que o LCA dela não suportou fazendo polichinelo. Então, como você sabe, polichinelo, a pessoa pula, abre a perna, pula e fecha a perna. Quando ela pula e abre a perna, ela faz com que haja uma força para jogar o joelho para dentro, né? Então foi nessa força, nesse momento, quando ela pisou com os pés abertos, o joelho foi para dentro, né? Por ela ter já esses fatores de risco associados, a lesão aconteceu. Então, para nós, como treinadores, é muito importante que a gente entenda que nós somos muito responsáveis por esse processo lesivo ou não dos nossos clientes. Então, o que a gente faz ao longo do programa de treino vai influenciar diretamente na lesão ou
na prevenção da lesão desse cliente, tá bom?